Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Marlene. Tudo bem? Tudo jóia. Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Não sei se a gente espera um pouquinho mais, um minutinho mais para ver se entra alguém, senão a gente já começa, né? Porque vai ficar gravado, né? E como é que tu está atuando na psicanálise? Marlene? Oi, tá falhando o áudio? Trabalhando? É? Tá falhando. Tá falhando o áudio? É tipo assim, cortando. Hum, eu tenho tudo ok aqui. Não sei. Agora eu tô te ouvindo normal. É, agora tá. Tá. É alguma coisinha, né, que sempre dá no som. Bom, então eu acho que a gente vai começar, né? As aulas ah, que eu ministrei com vocês, né, foram sobre a psicologia e a filosofia e o objetivo da psicanálise. Foram estas duas aí. E hoje será a supervisão destas matérias que a gente abordou, né? Então, os principais assuntos assim dentro, né, da filosofia, da psicanálise, da filosofia, que eu separei a relação, né, entre a psicanálise e a filosofia, a gente sabe que é uma relação profunda, né, pois a psicanálise ela foi fundada por Freud, ela questões filosóficas sobre o inconsciente, sobre o sujeito, sobre desejos, a linguagem, ética, né? Então, é, aí os principais assuntos, resumo desses principais temas, assim, né? Que da parte da tratada da filosofia, da psicanálise, da filosofia, né? A gente pode abordar o inconsciente e a subjetividade, que a psicanálise ela introduz a ideia de que a consciência ela não é o centro da mente, mas sim o inconsciente. Né? Isso aí por Freud. Por quê? Porque, na verdade, a gente é bem mais controlada a nossa vida, conduzida a nossa vida pelo nosso inconsciente, que a gente não lembra, né? Do que propriamente a consciência, né? Às vezes tem coisas que a gente, medos, traumas, bloqueios que a gente carrega e sem compreender. E a partir destes traumas, desses medos, desses bloqueios, a gente, o que que acontece? Vai agindo de uma determinada maneira, vai trazendo para a vida da gente dificuldades, vai trazendo coisas que impedem, às vezes, de viver uma vida mais leve, de ter uma vida mais suave, de ter uma vida com mais compreensão, até da maneira de agir. Às vezes a gente tem padrões de comportamentos e que dificultam o nosso entendimento, porque a gente não compreende, né? Eu sempre digo que o nosso inconsciente, as coisas que lá estão não estão paradas, né? Estão em movimento sempre. Volta e meia vem à tona, volta e meia vem para a gente, só que não conseguimos interpretar, até porque pela vida que a gente leva hoje em dia, né, tão agitada, uma vida cheia de situações, desafios, podemos dizer assim. A gente não foca muito, vai levando e quando tu vê, tu tá com um monte de coisinhas para solucionar, um monte de coisinhas que tu não compreende e aquilo dificulta e vai levando, vai empurrando, como a gente diz, vai vivendo de uma maneira não tão leve, em situações que poderia ser diferente se a gente tivesse um entendimento,
né? E por isso que eu digo que o inconsciente, as coisas que estão no inconsciente, elas não estão paradas. Volta e meia, né? Tem um gatilho que desperta e assim a gente vai vivendo a vida, né? Vários filósofos, como Schopenhauer, Nietzsche, né? Eles abordaram forças irracionais que governam o comportamento humano, antecipando conceitos psicanalíticos, tudo isso dentro do inconsciente da subjetividade. E Lacan, ele relê Freud à luz da filosofia estruturalista, da linguagem, afirmando que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E é mesmo, é uma linguagem que, como eu falei, né, ela está ali e nós precisamos, em determinadas situações na nossa vida, é, entender esta linguagem, né, de diferentes maneiras. Ah, também a gente pode abordar aqui, né, que os principais temas que unem essas duas áreas, além do inconsciente e da subjetividade, nós podemos colocar também o sujeito dividido. O que que é isso, né? O sujeito dividido. Para Freud, o sujeito não é uno, mas ele é dividido. A gente já estudou, né, entre o id, o ego, o superego. Lacan, ele radicaliza essa ideia, afirmando que o sujeito ele é dividido pela linguagem e ele só se constitui no campo do outro, de influência, né? Então, a filosofia pós-estruturalista, decorrida de Foucault, questiona essa noção de um sujeito autônomo, aproximando-se da visão psicanalítica. Também desejo a falta. Por exemplo, a psicanálise ela entende que o desejo como insaciável e ligado à falta, né? Então, a falta. Freud, a pulsão, Lacan, o objeto, a causa do desejo, né? E também linguagem e realidade psíquica, tudo isso dentro da filosofia psicanalítica, né? Lacan, ele une a psicanálise e a linguística, mostrando que o inconsciente ele opera por metáfora, e metonímia. Então, ele vem à tona de diferentes maneiras que a gente tem que buscar esta interpretação para poder realmente entender aquilo ali, né? E vários outros, né? Também que uniram a psicanálise e a filosofia. Dentro aqui também da psicanálise e da filosofia, nós podemos citar aqui, se não estiver escutando, tá? Tu pode falar. Eu não sei como é que está o meu volume, o som aqui. Bom, dentro ainda da filosofia, da psicanálise, né? Nós podemos abordar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Oi, tá escutando? Ficou toda preta a minha tela. Bom, a filosofia, então, ela é uma disciplina que ela busca compreender as questões fundamentais da existência, do conhecimento, da moralidade, da estética, da natureza humana, né? Então, a filosofia, ela busca a origem das coisas, né? Ela busca o entendimento da psicanálise, busca o entendimento do ser humano, busca o entendimento das dificuldades pelas quais passa o ser humano, né? Isso então quer dizer que a filosofia é uma disciplina que ela se dedica a investigar as questões profundas, essenciais, relacionadas à vida humana. É a compreensão do mundo, a gente pode dizer. E os principais pontos explicados pela filosofia, né, são questões fundamentais que a gente já viu, o uso da razão, a argumentação crítica, conceitos abstratos, problemas complexos, né? Dentro dessas questões fundamentais, a filosofia ela procura responder perguntas essenciais, como
dentro da psicanálise, né? O que que é a existência, como podemos nos conhecer, como devemos agir moralmente, e assim vai. São perguntas, questões que fundamentais para o nosso entendimento inicial do assunto a ser abordado. Uso da razão faz com que a gente consiga refletir. Então, a filosofia ela utiliza a razão como uma ferramenta principal para analisar e refletir sobre questões. Significa que, em vez de aceitar as respostas prontas, né, a filosofia ela vai desde crenças tradicionais, mas principalmente a origem das coisas, racionalmente, analisado racionalmente, né? Busca então raciocinar e pensar criticamente sobre o assunto. Então, é uma coisa bem complexa, porque vai lá mesmo no âmago da questão. Uma argumentação crítica, né, também na filosofia, a argumentação ela é fundamental. Os filósofos, eles desenvolvem argumentos lógicos bem fundamentados para apoiar as suas ideias e teorias, sendo sempre aberto para debates, porque como eu sempre digo, e contestação, porque eu sempre digo, né, que não tem ponto final em nada. Como hoje nós estamos aqui aprendendo e nunca vamos deixar de aprender. Sempre novas coisas, novas possibilidades, novas matérias, novas abordagens dentro da psicanálise, por exemplo, né? Maneiras de entendimento, novos entendimentos vão surgir. Então, está sempre em transformação, então, sempre em mudanças, né? Conceitos abstratos a problemas complexos, né? Então, a filosofia também, ela lida com ideias que muitas vezes não têm uma forma concreta. Elas podem ser diferentes, difíceis de entender, por exemplo, conceitos como a justiça verdadeira, a liberdade, o que que é liberdade, o que que é felicidade, o que que é amor, né? É, tudo são abordados de maneira abstrata, mas exigem uma análise detalhada, profunda, para que realmente a gente consiga entender e não fique tão no superficial, né? Então, a filosofia em si é uma prática intelectual que ela busca entender as questões complexas e fundamentais da vida, através da razão, de argumentação crítica, e as suas raízes, né, como a gente já viu, remontam à Grécia Antiga, onde pensadores como Tales, Sócrates, Platão, Aristóteles e assim estabeleceram bases, né, de pensamentos filosóficos para o entendimento da vida em si, né? Então, a gente pode dizer que a psicanálise ela tem muito a ver, assim, ó, né, está profundamente ligado à filosofia, especialmente em temas como a subjetividade, linguagem, desejo, ética. Enquanto Freud ela parte de uma visão mais científica, Lacan e outros, né, pós-Freud, eles aprofundam o diálogo com a filosofia, tornando a psicanálise uma ferramenta crucial para pensar a condição humana. Então, o que que a filosofia, dentro, né, da união da filosofia com a psicanálise, nos auxilia? O entendimento do ser humano, do contexto do mundo em si, da vida em si, do ser humano, desde a sua estrutura até a sua maneira de pensar, de agir, e aonde a gente está inserido em cada contexto, né, tem uma resposta diferente, a gente pode dizer, né? Por exemplo, pessoas de um determinado local, elas têm uma maneira de viver, de ser, de agir, de outro local tem outra. Então, aí a filosofia faz com que a gente consiga entender isso aí através do estudo, não só do ser humano, mas no ambiente que esse ser humano está estruturado. E aí, realmente, buscando profundo
aquilo que faz com que a gente consiga entender mesmo e auxiliar nas dificuldades que todo ser humano passa, né? Como eu sempre digo também, assim que nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, no sentido de que tudo é necessário na nossa vida. Não tem nada que não seja, ou nada que a gente possa dizer, isso eu vou tirar da minha vida. Por exemplo, vamos colocar uma coisa bem comum, né, que eu digo que é o mal da humanidade, o orgulho, né? O orgulho é a chaga da humanidade. Então, vamos dizer, né, uma pessoa muito orgulhosa, né? Estudar o orgulho, entender o orgulho, e a partir do momento que busca esse entendimento, né? Aí buscando a filosofia, vamos dizer, desse entendimento, né? Desse estudo, desse entendimento sobre o orgulho, que é o exemplo que eu dei agora, a gente consegue fazer com que entenda o ser humano, a maneira dele estar agindo, o motivo daquilo, qual foi a origem, e também trazendo esse ser humano para onde ele vive, para o ambiente onde ele vive. E isto é filosofia, né? A filosofia, assim, a gente buscar o entendimento das coisas com a razão e profundo, dentro para que fique mais claro, para que a gente consiga realmente auxiliar o nosso, né, analisando, para que a gente possa fazer com que ele se entenda, busque e auxilie a retirar do âmago dele aquilo que está, os conflitos, né, aquilo que ele quer mudar, aquilo que ele quer entender, né? Então, a gente pode dizer que essas questões fundamentais, como o uso da razão, argumentação crítica, conceitos abstratos, faz parte desse entendimento, né? Os principais aspectos da filosofia, né? A filosofia ela pode ser dividida em várias ramificações, como metafísica, que estuda a natureza da realidade, incluindo perguntas sobre o ser, a existência e a estrutura do mundo. A epistemologia, que investiga a natureza e os limites do conhecimento, questionando o que é saber e como sabemos o que sabemos, né? A ética que examine questões sobre moralidade, o que é certo, o que é errado, que isso aí tem que passar, né? A gente tem que fazer essa análise também, como devemos agir, se é o melhor, se é o correto. A estética que redefine, reflete sobre questões relacionadas ao belo, à arte, às experiências estéticas. E a lógica que analisa os princípios do raciocínio válido, das estruturas do argumento. Podemos falar também, dentro aqui da psicanálise, da filosofia, né, os métodos filosóficos. Os métodos filosóficos, que os filósofos eles utilizam diferentes e diversos métodos para fazer uma investigação, né, desde o conceito, análise conceitual, o diálogo, inspirado em Sócrates, esse diálogo, que é um método que envolve um questionamento rigoroso, o debate também, levando os principiantes a examinar as suas crenças, né? Realmente, buscando esse entendimento. Falamos também dentro da psicanálise e da filosofia, né? A filosofia ao longo da história, a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a contemporânea, que abrange diversidade de correntes, de movimento, como o existencialismo, o positivismo, a hermenêutica, a filosofia analítica, né? A filosofia antiga ela começou com pensadores pré-socráticos, se aprofundou com grandes filósofos clássicos da Grécia. A medieval é focada nas relações, né, foi muito focada entre a fé e a razão, explorada por pensadores como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Então, a importância da filosofia, ela ajuda, então, a desenvolver habilidades do pensamento crítico, leva a essa reflexão sobre a vida, sobre as escolhas humanas,
instiga também o questionamento de verdades estabelecidas. É uma disciplina que ela fomenta o diálogo interdisciplinar, influenciando áreas como a ciência, política, educação, psicologia. E, embora muitas vezes assim ela é vista como uma disciplina abstrata, a filosofia ela tem implicações práticas no cotidiano, ajudando as pessoas a refletir sobre as questões éticas, a formação de valores, a busca do sentido da vida, que hoje em dia é um conflito muito grande, principalmente entre os jovens, que muitos estão assim perdidos, a gente pode dizer, não se entende, não compreende, e aí, com esta gama de informações, né, eles não estão conseguindo lidar com isto, fazendo com que facilite o entendimento da vida na prática em si, porque a internet mesmo, ela oferece muitas coisas para os jovens, para as crianças, mas não ensina uma maneira assim, ó, de se conhecer. Hoje em dia a gente vê a escola, o ensino, a educação, né? É, Ele é muito abstrata para essa geração de agora. Por que isso? Porque trata de diferentes assuntos, até alguns, né? Não tem como aprofundar na educação alguma coisa, é tudo passado superficialmente, né? Para depois alguém queira desenvolver ou entender melhor, vai buscar o entendimento mais profundo, pesquisando, buscando por si esse entendimento. E o que que faz a internet, né? Esta gama de informação para os jovens, a mídia, ela larga aquele monte de conteúdo, né, fazendo com que os jovens, principalmente que estão em mudanças, em conflito interno, porque estão se conhecendo, não se conhecem e não se entendem, não entendem a família, não entendem o mundo, o contexto do mundo na vida na qual eles estão inseridos, gerando essa dificuldade para eles desse entendimento e das ações. Então, está gerando muita ansiedade, muita depressão, até em crianças. Crianças com ansiedade, com depressão, não estão conseguindo o entendimento. E a educação, que eu estava falando, ela foca em muito superficial nas coisas, mas não ensina o autoconhecimento, que era uma coisa que o autoconhecimento, as relações interpessoais, que eu acredito que é uma maneira de tratar, né? Aí abordando a filosofia, porque vai profundo naquilo ali, ensinando a viver, né? Ao entendimento da vida, buscando a este ser humano, a este jovem se conhecer, a partir do momento que ele começa a se descobrir, ele vai entendendo também as outras pessoas, porque a gente só consegue entender o outro se a gente busca esse entendimento para a gente, né? Aí, a partir desse entendimento, tu vai entender o outro. O que tu não entende em ti, o que tu acha que tu não tem, que não percebe, que não existe, tu não vai conseguir entender no outro. E aí as relações interpessoais fica muito difícil mesmo. E é aí cada vez mais quando a gente se distancia da gente, né, dessa não compreensão de si, das suas dificuldades, das suas fraquezas, do seu lado forte. Quando não tem esse entendimento, a gente fica como se perdido, né? Fica como se sem uma base sólida. Então, hoje seria bom se as escolas abordassem mais filosoficamente a vida em si, inserindo esse jovem no autodescobrimento e na aplicação desse autodescobrimento para a vida, né? Das suas qualidades, do seu equilíbrio, das suas emoções. Seria muito interessante e era uma maneira também, né, de abordar onde a filosofia seria isso aí também, né? Abordando isso aí, os principais assuntos, problemas, dificuldades a vencer.
Bom, dentro aqui ainda temos um tempo antes das perguntas, né? Então, eu acho que da filosofia, da parte essa da filosofia e da psicanálise, né? Eu acho que seria mais ou menos isso aí que eu tinha separado. E agora entrando aqui na parte da outro tema que a gente estudou, do objetivo da psicanálise. Então, a psicanálise, fundada por Freud, desenvolvida por pensadores como Jacques Lacan e tantos outros, né? Ela tem como principal objetivo o quê? A investigação, é a investigar e tratar o sofrimento psíquico, que é, né, o que a gente estava falando, que hoje os jovens vivem muito, né, devido ao distanciamento de si, a não compreensão, né? Então, a psicanálise, o objetivo principal é investigar esse, tratar esse sofrimento psíquico, explorando as dinâmicas inconscientes que moldam o comportamento humano, seus propósitos, né, seus objetivos. Então, a partir do momento que a gente começa a se conhecer, e eu acredito assim que seria bom se começasse desde a infância, é, mudando a educação, fazendo com que a gente voltasse o olhar para a gente e para o outro, e aprendendo também a se colocar no lugar do outro, né? Que eu acho que falta muito hoje em dia, principalmente assim, ó, que a gente vê o bullying. O que que é isso? É uma falta de empatia, onde as crianças são levadas na convivência, né, para a sociedade, com valores distorcidos que já vêm de família, são crenças limitantes e tantas outras coisas que dificultam esse entendimento. Se a gente analisar, assim, aqui, há um tempo atrás, né, as crianças tratadas como crianças especiais que tinham alguma dificuldade, como era difícil tu inserir esta criança com alguma limitação, alguma dificuldade, né, inserir num grupo escolar, inserir num grupo de amigos, né, na sociedade, porque tinha muito preconceito. E isso aí, antigamente, gerou o quê? A falta de empatia, a falta de compreensão com as diferenças alheias, com as diferenças, criando padrões que, na verdade, quem é que sabe se é certo ou não, né? Quem é que pode dizer que a gente tem que agir de uma determinada maneira, porque esta é correta, porque tem que ser assim, assim que vai ser feliz, né? Somente assim a gente vai ser feliz. Isso aí ninguém pode afirmar. Então, a partir do momento que, como eu falei lá no início, não existe ponto final nas coisas, as coisas estão sempre mudando, se transformando, aprendendo, e a vida, a gente está evoluindo como ser humano, né? Como era há 2.000 anos atrás, com certeza hoje, né? A evolução que já teve o ser humano, a evolução também que antigamente os problemas eram físicos, onde as dores eram físicas, né? Hoje os problemas são morais, né? Então, afeta o psiquismo do ser humano. E aí é que falta compreensão, né? Então, um dos objetivos da psicanálise é isso, é investigar e tratar esses sofrimentos psíquicos, ajudando as pessoas a bem viver, né? Ajudando, moldando comportamentos humanos, ajudando o inconsciente, nessa dinâmica inconsciente, que ajuda nesse entendimento do comportamento. E os principais propósitos, assim, incluem, né, os propósitos centrais desse objetivo, é tornar o quê? Tornar o inconsciente consciente, né? O mais possível. Porque o inconsciente, como eu falei, não tem nada parado, está tudo em transformação, volta e meia ele vem para a consciência, mas às vezes de uma maneira que não compreendemos, né?
E aí, um objetivo da psicanálise é tornar esse inconsciente consciente para que a pessoa possa aprender a lidar com aquela situação, ressignificando as suas dificuldades, né? Então, a psicanálise ela busca reverter conteúdos reprimidos do inconsciente que geram sintomas, como a ansiedade, como neurose, como compulsões. E através da livre associação, né, e da interpretação, por exemplo, dos sonhos, que até nós já tivemos uma aula, o analisando, ele reconhece desejos, conflitos ocultos, e a partir do momento que ele começa a ir se conhecer, né, que aí a gente pode juntar a filosofia, buscando o entendimento profundo, né, ele consegue lidar com essa dificuldade, até com a ansiedade, vamos dizer, né? Com a ansiedade. A ansiedade a gente sabe que afeta hoje em dia quase que. Semana passada eu fui fazer uma palestra em duas escolas aqui para os alunos do ensino médio, e, é incrível assim o número de jovens com ansiedade. E de jovens que ainda têm muito preconceito, que trazem preconceitos, por exemplo, dos tratamentos, né, para depressão, para ansiedade, para qualquer problema, né, neuroses. Eles acreditam que, por exemplo, a psicanálise, a psicologia é né, para quem é louco. Então, muitos evitam falar, e isso aí até me espantei com o número deles, né? Falar com os pais de medo, sofrendo, e os pais, por estarem trabalhando fora e não perceberem tanto, né? Não terem convívio muito próximo com esses jovens, eles não comentarem com os pais com medo de levarem ao médico, no psiquiatra, por exemplo, ter que tomar algum medicamento. Porque os medicamentos são só para loucos. Ah, não, eu vou fazer análise. Ah, não, eu não sou louco para isso. Isso aí é para quem, né, tem algum distúrbio, alguma coisa. E o preconceito ainda. E hoje em dia, antigamente a gente sabe que tinha muito preconceito, mas hoje ainda tem. Então, como é difícil e como os passos, né, são lentos destas mudanças. Então, o objetivo da psicanálise é isso aí, né? É promover o autoconhecimento e as mudanças, mudanças subjetivas. Aquilo que não nos serve mais, aquilo que nos incomoda, vamos buscar esse entendimento, vamos tratar, né, de todas as maneiras. Não se trata apenas de curar, mas de reestruturar a relação do sujeito com o desejo. E Lacan enfatiza que a análise, ela leva o sujeito a assumir a sua história, reconhecendo as suas fantasias, as suas repetições. E a psicanálise ela ajuda muito, porque à medida que o analisando vai falando e vai abordando sempre o mesmo assunto, batendo na mesma tecla, e com perguntas adequadas, né, assim, fazendo com que ele perceba as situações conflitantes, ele consiga resolver, consiga solucionar, consiga, através desse entendimento. E buscando ferramentas, meios que possibilitem ele a resolver isto, né? Então, o objetivo, né, da psicanálise, além de tornar o inconsciente consciente, promover o autoconhecimento e as mudanças subjetivas, também é dissolver sintomas e romper com repetições. Às vezes a gente vê pessoas que passam uma vida inteira agindo de determinada maneira que traz problemas, que traz dificuldade, e não mudam, não conseguem nem perceber estas atitudes que dificultam a vida. Eu digo que tudo são hábitos, né? E os hábitos são muito fortes na nossa vida. Então, nós criamos hábitos. E para desconstruir estes hábitos,
é muito difícil, porque aquilo ali que está nos incomodando. Não é simplesmente também perceber depois, é o que fazer. Muitas pessoas, quando percebem hábitos repetitivos, quando percebem dificuldades, se apavoram diante daquilo ali. E aí entra em conflito consigo mesmo, não conseguindo digerir aquilo ali, não conseguindo saber o que fazer, né? Então, a psicanálise, ela ajuda a isso aí, a dissolver sintomas, né? Sintomas como fobias, atos falhos, né? Que são mensagens do inconsciente e que, através da psicanálise, conseguem dissolver isso aí, romper com essas repetições, né? A análise, ela visa é, desvinar os sintomas, assim, desconstituir, transformar o sentimento, né, o sentido com o sujeito, a maneira dele encarar, né, a- as situações da vida, aquelas situações conflitantes, ele consegue ver também de outra maneira e a partir daí, né, mudar realmente. Então, promover também através dissolver sintomas, romper com repetições e trabalhar a transferência, que é outra coisa também, né? Objetivo da psicanálise, né? A relação entre analista e analisando, né? Essa transferência revela padrões afetivos inconscientes e é uma maneira muito boa de observar, né? A transferência, justamente porque ali dentro dessa transferência, né, tem muitas mensagens, né, mostrando conflitos, mostrando medos, mostrando locais onde precisa de um olhar com mais atenção, né? Então, por exemplo, quando o analisando, ele entra direta, né, quando começa a fazer uma análise e entra em conflito, né, por exemplo, com uma analista mulher, né, já de uma certa idade, entra em conflito e começa a falhar as análises, as sessões, começa a dar desculpa, abandona, né, ou mostra uma agressividade também na maneira de expor a, né, a sua fala. ah, Pode ser, né, uma transferência no sentido de que ele está vendo ali, né, não a sua analista, não a sua, né, mas o profissional, mas uma mãe, né, a sua mãe, no caso, trazendo conflitos, porque semelhantes, né, associou aquela pessoa que, né, com a sua mãe, com a sua genitora, e não está conseguindo entender isso aí, né? Então, trabalhar a transferência seria justamente isso, o olhar do profissional nesse entendimento, né? Como é importante isso aí. E isso a psicanálise ajuda bastante, né? Como é que o analisando está reagindo nas sessões, com o terapeuta, né? Qual é o que ele está expondo. E o analista, ele atua como um sujeito suposto saber, ou seja, ajudando o paciente a reinterpretar as suas relações passadas. Com esse olhar cuidadoso, né, do analista, que vai buscar através das reações, né, do emocional, da fala, o que eu analisando está expondo, né? Buscar esse entendimento. Então, outra também, né? Objetivo da psicanálise, né?
entender o entendimento da ética do desejo, diferente de moralismos, né? A psicanálise ela propõe uma ética baseada num desejo autêntico, não no ajuste social. Então, né, não é inserir ele para fazer ou viver como os outros querem, no caso, assim, né? Mas dentro daquilo que, do entendimento dele, da necessidade dele. Tem coisas que servem para a gente, como eu sempre digo, e coisas que não servem, né? Então, é fazer com que ele tenha, ele busque e tenha esse entendimento e traga, né? E busca ter o entendimento como né, Lacan que dizia não ceder de seu desejo, né? Ele busca o entendimento do que realmente ele quer, do que realmente serve para ele, do que realmente, né, vai torná-lo bem, em paz, feliz e em condições de viver uma vida tranquila, uma vida, né, mais sem tantos conflitos, né? Outro objetivo também da psicanálise, né, é questionar as ilusões do eu. E Freud mostra que o eu, o ego, não é um senhor em sua própria casa, né? Então, buscar esse entendimento, questionar as ilusões que carregamos, as crenças limitantes, os medos, os bloqueios, né? A gente sabe que muitas das nossas ações, muitas dificuldades que a gente passa, a gente traz lá, geralmente da infância, né? São crenças limitantes que dificultam a nossa vida e que a gente traz para a gente como se fossem nossos desejos, como se a gente tivesse aquele ponto de vista, sem perceber que pode ser uma ilusão do eu, né? Pode ser, na verdade, crenças que eu convivi, que me passaram, né, no caso, e que aquilo ali eu fui alimentando e aí na idade adulta ou numa fase X lá que vem à tona, né, desperta através de um gatilho e eu tomo como minha realidade. Mas, na verdade, né, pode não ser, pode ser crenças impostas e que a gente aceitou e vive assim, porque não sabe, né, não conhece outro meio de lidar com aquela situação, outro meio, outro, não tem outro entendimento. Né? Então, questionar as ilusões do eu. E a análise expõe identificações imaginárias, por exemplo, Lacan, e convoca o sujeito a se desprender de ideias alienantes. Quantas ideias, né, o ser humano tem distorcida e que tem aquilo como verdade. E eu falo aqui um pouco da culpa, né? Como a culpa ela não é a nossa companheira nunca, né? Não, nunca. Porque a culpa ela faz com que a gente se penalize da gente, das situações que a gente vive, mas que não saia do lugar e ainda coloque um peso tão grande de incapacidade, incapacidade de vencer, incapacidade de conseguir ressignificar aquilo ali, de entendimento, de lidar com a situação e de mudar a situação, principalmente. Então, a culpa, né? Também a gente pode dizer que são ideias, ideais limitantes, alienantes, né? E limitantes, por quê? Porque faz com que a gente não consiga se expandir para a vida em si, né? A vida eu sempre digo que a vida é linda e vale a pena cada segundo, porque como a gente aprende e aprende com a psicanálise, eu lembro assim, quando eu comecei, eu sempre tive um desejo muito grande de estudar é, o ser humano, a mente, né, os conflitos. E quando eu comecei a estudar psicanálise,
Quanta coisa, e deve ser isto com todos vocês, né? Quanta coisa a gente muda, quanto pensamento distorcido, quantas ideias alienantes a gente tira da mente, né? A gente espanta da nossa vida. E aí a gente começa a buscar o entendimento da gente e do outro também. Então a gente se estressa menos também. Por exemplo, quando vem uma pessoa agredindo com palavras, com gestos, com situações assim de dificuldades, que chega uma pessoa muito agitada, ansiosa, a gente aprende com a psicanálise também a se colocar, e isso aí é um dos objetivos, a se colocar no lugar do outro. Nós nunca vamos ter a mesma visão do outro, chegar nem próximo desta visão, né, da realidade de vida, porque cada um tem a sua bagagem e é difícil, a gente não conhece nem a da gente, né? Por exemplo, a fase intrauterina, não conhecemos, não lembramos, né? Não temos, muito difícil. Então, não conhecemos nem a nossa bagagem, imagina a bagagem do outro. Mas se colocar no lugar do outro, através da psicanálise, né, do estudo, a gente consegue esse entendimento de que a gente tem que buscar, pelo menos, entender que aquela pessoa se está agindo daquela maneira, por exemplo, na agressividade que eu citei, daquele jeito, é porque ela tem um conflito que ela não está conseguindo solucionar, que ela não está conseguindo resolver, e por isso aí ela não consegue, ela faz com que a vida se torne difícil para ela, com peso, né? São muitas pedrinhas que ela não está conseguindo separar. E aí o que que acontece? A mínima contrariedade, né? Ela explode. Então, aonde que está o problema? Não é na gente. Então, aí a psicanálise também, né, o estudo, um dos objetivos, o estudo, né, faz com que a gente tenha esse entendimento e tranquilize. Fique calma, né, não revide, não guarde mágoa. E aí a gente aprende também que a mágoa, a tristeza, a angústia, só chega para nós se a gente permite. A gente consegue entender, né, que a vida pode ser mais leve se a gente permitir ser mais leve, né? Que as situações que a gente viveu, por exemplo, na infância, com pais difíceis, em situações difíceis, não tem que moldar nossa vida. Essas situações, pelo contrário, elas chegaram para nós com um objetivo de fazer com que a gente cresça, evolua, melhore, se entenda, né? Então, a psicanálise, ela faz, né, um dos objetivos também, através do entendimento do eu, das situações que eu vivo, das situações que as pessoas, aí passamos a entender o outro, passamos a ter um olhar mais benevolente em relação ao outro e compreendemos também, tirando aí essas ideias alienantes, esses conflitos, né? Tirando aquela coisa de querer mudar os outros, né? A gente vai serenando nosso entendimento e sabendo que ninguém muda ninguém. E aprendendo a lidar também até com as situações e as pessoas difíceis que a vida nos coloca, né? Quem não tem conflitos, quem não tem problemas, né? Todos nós temos. E aí vamos também analisando, depois disto, que os problemas, na verdade, isso também a psicanálise ensina, a entender o que é problema. Às vezes a gente traz para a vida tantas coisas e entendimentos que, na verdade, não precisaria ser tão pesado. E a gente toma como problema, por exemplo, falta de dinheiro, a gente toma como problema uma discussão em família, a gente toma como problema o vizinho que estacionou o carro na frente da nossa garagem, a gente toma como problema aquele que passou e buzinou, a gente toma como problema, as pessoas que chegam agressivas, às vezes, sem paciência conosco,
né? E aí, na verdade, quando a gente vai estudando a psicanálise, quando a gente vai buscando colocar em prática na nossa vida, porque tudo que a gente estuda, queira ou não, a gente coloca em prática, vai colocando, porque se não colocasse, não teria o entendimento, né? A gente vai colocando, a vida vai ficando mais tranquila nesse sentido também. Porque aí vamos nos conhecendo, conhecendo o outro, sabendo que ninguém muda ninguém e tendo o entendimento geral da vida, buscando aquilo, os conflitos que vivemos, que tudo tem uma causa, né? E buscando essa causa, que se não está hoje nem amanhã, né? Com certeza mais à frente. E libertando as pessoas, como eu falei ali antes, os pais, no caso, difíceis, as pessoas que convivem com a gente, difíceis, ou que os problemas, as dificuldades que passamos na infância, vamos libertando-os, sem julgamentos. Porque a partir do momento que sabemos, nós temos conflitos a resolver. Então, se nós temos, o outro também tem. Não podemos dar direitos para nós e para o outro não, né? Direitos e deveres iguais. Então, se nós temos conflitos, o outro também tem conflito. Se nós temos direito e deveres e para resolver, para solucionar, o outro também tem. Quando a gente busca e tem esse entendimento que a psicanálise também faz com que a gente tenha, conseguimos resolver, né, as feridas emocionais da infância, as feridas emocionais que todos nós temos, né? E é tão importante isso aí, porque a partir do momento que vamos tendo esse entendimento, vamos ressignificando estas feridas, a nossa vida flui em todos os sentidos. Sentido pessoal, emocional, até financeiro, tudo. Porque quando a gente tem esse conflito não resolvido, quando a gente tem essas feridas, a gente pode dizer que tem uma trava, que tem uma limitação, que não está conseguindo, né, vencer. E isso aí, a psicanálise auxilia também, podemos dizer que é um objetivo da psicanálise, curar essas feridas emocionais e libertar as pessoas que muitas vezes causaram estas feridas emocionais, sabendo que assim como nós também estamos engatinhando, aprendendo e ressignificando, buscando essa ressignificação dessas dificuldades, aqueles lá na nossa infância também são dignos de amor, muitas vezes, porque muitas vezes são pais, né, que nos deram a vida e só por isso devemos ser gratos. E vamos nos libertando e libertando todos aqueles que convivemos. Então, um dos objetivos também da psicanálise, né, é fazer, através desse entendimento, fazer com que sejamos mais felizes. Hoje as pessoas buscam a felicidade, algumas, nas coisas materiais, buscam a felicidade nos prazeres mundanos, mas não no interior, no seu interior, na, na boa convivência, na moral elevada, nas coisas certas. Porque nós temos na nossa consciência os valores entranhados. E sabemos, porque a consciência, né? Eu sempre digo que a consciência é o nosso juiz, ela nos alerta de tudo que precisamos, tudo que serve, tudo que não serve para a nossa vida. E a partir do momento que passamos a escutar a nossa consciência, descobrimos tantas coisas maravilhosas, até desvincular ou evitar situações de conflitos, perturbações, quando passamos a analisar a nossa consciência, né? E então o objetivo da psicanálise não é oferecer felicidade, porque não tem como tu oferecer felicidade se o outro não estiver receptivo, né, para esta felicidade.
né? Não adianta, por exemplo, querer plantar grama e ter um jardim bonito se não colocar uma terra boa, adubada, preparada para que as flores, as sementes que ali serão colocadas, germine, floresça e embeleze, né, este canteiro. Então, o objetivo da psicanálise, nós temos que ter em mente que não é oferecer felicidade, tá? Fácil, mas é permitir que o sujeito lide com a verdade do seu inconsciente. Porque as coisas que estão no nosso inconsciente, elas moldam a nossa vida. A gente vai agindo, né, sem saber, sem o conhecimento necessário, porque não está na consciência. Então, até a gente perceber que aquilo ali é um conflito, que aquilo ali precisa ser resolvido, né? É um caminho, às vezes, bem longo. Então, ajuda, permite que o sujeito lide com essa verdade do inconsciente, assumindo a sua divisão e seus desejos. É um processo de libertação, simbolicamente falando, é um processo de libertação que transforma o sofrimento em narrativa, né? Porque o que está incomodando vai saindo através da fala e abre caminhos para novas possibilidades existenciais, porque é uma libertação só em tu perceber, porque às vezes as pessoas estão sofrendo e as pessoas não percebem que aquilo ali está incomodando. E muitas acham também que aquele sofrimento é justo. Por quê? Porque carregam culpas, carregam verdades limitantes, verdades não inverdades, limitantes, né? E isso aí dificulta. Então, abre novas possibilidades a psicanálise, né? Então, como é importante isso? Algumas técnicas, assim, né, utilizadas na psicanálise que ajudam, né? E eu comento aqui da interpretação dos sonhos, que é muito interessante também. A interpretação dos sonhos, ela faz com que eu digo que quando a pessoa está fazendo, analisando, ele começa as análises, o universo ajuda, auxilia nesse entendimento. Quando a gente busca o nosso conhecimento, o autoconhecimento, através da psicanálise, porque é isso aí, né, do nosso inconsciente, o universo ajuda. E aí as coisas começam a brotar, elas vêm, elas fluem. Então, uma técnica que eu uso, sim, com os meus analisandos, né? Eu peço que eles anotem até pensamentos que vêm depois das análises, quando eles ficam pensando em relação a isto, né? O que falaram, como é que foi, os sentimentos, quando eles estavam falando sobre aquilo, e os sonhos também, porque os sonhos, né? A gente não vai analisar o que que é sonhar com tal coisa. Isso aí não é assim a análise que deve ser feita, né? A análise feita pela psicanálise é uma análise do sentimento em relação àquele sonho, e que isto traz muito, né, de mensagem do inconsciente. Por exemplo, né, uma pessoa que sonha com fogo, e aí ela acorda bem, acorda feliz, então ela não tem um conflito em relação a isso, pode ser interpretado de várias maneiras, né? Até como uma mudança que está chegando, né? Uma mudança assim que está sendo feita através das análises, do autoconhecimento e de várias maneiras. Ao contrário de outra que também tem um sonho semelhante e que acorda com muito medo, com muita angústia, com muita conflitos, né? E se achando incapaz de vencer as dificuldades, né? Pode ser também aí a interpretação pode nesse sentido, baseado no sentimento que esse sonho despertou, né? Pode ser encarado como até um medo do autoconhecimento,
um medo, né? Por exemplo, as pessoas que foram muito reprimidas na infância, elas têm um medo de fazer essa análise. Por quê? E eu já tive um paciente assim, um analisando assim, no sentido de medo de se descobrir e achar que ele, né, entender e ver que ele realmente aquilo que ele toda a vida foi condenado pelos pais, no caso, pelas pessoas que, né, fizeram parte de pais também, julgaram, condenaram e ele tem como errado, como pecado, como limitante de crenças até, né? Ele tinha medo das análises, por quê? Porque ele tinha medo de descobrir que ele tinha aquilo que tanto condenavam quando ele era criança. Então, como isso aí também, né, a gente vê através dos sonhos, né, e como é rico nas interpretações, porque a gente pode descobrir, né, sentimentos que determinado sonho, com determinada coisa, em determinada situação que a pessoa está vivendo, quer dizer, né? Então, por exemplo, no início de terapia, né, sonhar com alguma coisa, a gente deve analisar em relação às terapias, a esta etapa que a pessoa está vivendo, que está buscando, que é o autoconhecimento, né? O que está vindo à tona para ser trabalhado. Isso é muito importante. Bom, aqui então, né, da psicanálise, a gente pode dizer que tem muitas coisas para falar, né? O objetivo, né, os objetivos da psicanálise, né? E estuda o principal, o inconsciente, né? Que a gente pode dizer. Também o inconsciente como um sistema psíquico, né? Junto com o pré-consciente e o consciente. Também aqui a gente pode abordar, né, o entendimento dos conflitos nas diferentes etapas da nossa vida, né? Como cada etapa da nossa vida requer um olhar diferente, né? Por exemplo, na infância, tu tem determinadas coisas que podem gerar conflitos, problemas. Na adolescência vai ter outros. Na fase adulta, outros. E aí, nesta fase adulta, família, já entra outra abordagem também, né? Porque vem a criança que está se preparando para a fase adulta, onde ela vai gerenciar a sua vida, né? Vai gerir, vai tomar as rédeas da sua vida. Só que cada etapa ela vem trazendo os seus conflitos, aquilo que a gente consegue resolver, aquilo que não. E quando chegamos na idade adulta, né, aí entra uma profissão, entra já a execução dessa profissão, né, do trabalho, já entra outros tipos de preocupações, já entra outras meios de conflitos, por exemplo, né, o casamento, filhos, e várias outras coisas que isso aí gera também, né? Depois na idade mais avançada, na idade da velhice, no caso, né? Lidar com a velhice, lidar com as limitações da idade, com o envelhecimento, né? É outra maneira. E a psicanálise tem esse objetivo também, fazer com que o ser humano se conheça nas diferentes etapas e consiga viver bem, passar bem em todas estas etapas, vencendo cada dificuldade que elas geram, né? Que geram.
Então, isso é muito importante também, e é um papel, né, que desempenha a psicanálise, é fazer com que cada etapa, né, seja mais leve, seja, né, tenha o entendimento e seja mais leve. Então, eu acho que é isso aí, né? Agora eu vou deixar para perguntas, e aí a gente responde alguma coisa que surja. Marlene, tem alguma pergunta, Marlene? A respeito do sonho, professor, você sempre comenta, sempre conversa com você. Sonhar dirigindo, é o que que é? Sonhar dirigindo, qual é? Aí tem E que analisar, né? Qual é a sensação que aquele sonho trouxe, sentimento daquele sonho, né? Porque na psicanálise a gente, né, diferente daquelas crenças que a gente diz, né, limitantes, que vem aqueles livros de sonhos, que vem aquelas coisas assim, estruturadas. Não tem como a gente fazer essa análise igual para todo mundo, porque o que que é sonho? Os sonhos são mensagens do inconsciente, são desejos, são medos né, e coisas que a gente vê no dia a dia. E aí vai formando sonhos. A gente sonha durante a noite, nós temos no mínimo, né? Porque a gente sonha, o nosso sono tem diferentes níveis. E a gente, o nível que a gente sonha, a gente passa durante a noite umas 6 etapas dessa, mais ou menos, 6 a 8, né? Às vezes um pouquinho menos, né? Então, quantos sonhos a gente tem por noite? E os sonhos também, ele tem muito do que a gente passa, do que a gente vê, do que a gente lê, do que a gente assiste, né? Vê, enfim, de medos. Então não tem como tu fazer uma interpretação igual para todo mundo. Não tem isso. Isso é uma ilusão, né? São coisas que criaram mais para alguma coisa pode até dar certo. E dá, né? A gente sabe que dá, mas nem tudo. Não tem como pegar ao pé da letra, assim, e dizer, não, é assim, assim. Nada é assim, né? Nada é ao pé da letra. Sempre tem uma atenuante, uma exceção, alguma coisa que pode ser diferente. Então, assim, analisando, sonhar que está dirigindo, né? Então, dirigindo, o que que é? Tu está dirigindo, tu está conduzindo um veículo. A gente pode dizer que tu está conduzindo uma ferramenta, né? Porque é, né? Uma ferramenta, um carro. Então, pode ser a tua vida, é como tu está conduzindo a tua vida. Um carro, por exemplo, que está indo numa subida muito difícil e que tu acorda com aquela angústia, com aquela sensação difícil, né? Como se tu realmente tivesse enfrentado um perigo ali, com medo do carro ir para trás, dar uma ré né? E bater em alguma coisa e tu perdeu o controle. O que que é isso aí, né? Pode ser, dependendo do sentimento que esse sonho trouxe, um medo de gerenciar a sua própria vida, uma insegurança, uma dificuldade na qual tu está passando no momento e que tu nem percebe dessa dificuldade, né? Como eu digo, as coisas vão passando na nossa vida e se a gente não para um pouquinho, não serena, porque o silêncio faz parte também, né? Como eu digo que a nossa consciência é o nosso juiz, porque ela controla a nossa vida e se a gente silencia e permite que venha à tona, né, o nosso inconsciente, a gente tem muitas respostas. Então, parar um pouquinho e analisar. E quando a gente tem sonho, a gente deve estimular isso aí para os nossos analisando, analisar o que que ele, qual é o sentimento que aquele sonho trouxe. Por exemplo, pode ser para uma pessoa uma coisa boa, dirigindo um carro num lugar maravilhoso, uma paisagem bela, né? Um sentimento bom de liberdade, enfim, de descoberta, né?
Então é um sentimento bom. Então tu está conduzindo a tua vida numa boa, tu está conduzindo, né? As coisas que estão chegando para ti estão sendo claras no sentido de que tu está entendendo o que está chegando, tu está sabendo como lidar, tu está sabendo o que deve e não deve fazer, o que te atrapalha ou não, né? É um sonho bom. Agora, a mesma pessoa pode ter outro sonho que está dirigindo tudo no mesmo ambiente, mas acordar com uma angústia, com medo, com uma situação de uma sensação de perigo, né? Então aí deve ser encarado no sentido o que está acontecendo na minha vida, que eu estou com medo, que eu estou sentindo um perigo, que eu estou com dificuldade para lidar. Assim que deve ser interpretado o sonho, né? Qual é o sentimento que ele veio para nós? Né? E aí trazer para o nosso dia a dia. O que que eu estou vivendo agora e que está me trazendo todos esses sentimentos e analisar os sentimentos, enfim, né? E até pode ser físico, porque eu vou contar uma minha, né? Num sonho que eu tive, eu tive passagem de cálculo, então eu estava com pedras nos rins. E eu sonhei umas 3 noites antes de ter a crise que eu estava me afogando. E eu sentia direitinho o sufocamento e a dor que eu sentia, né? E aí acordava naquela angústia. Aí passou e realmente o meu corpo já estava dando sinais de que, né? Até porque eu tomo muito pouca água, eu tenho que estar me controlando, de que ele teria algum problema, né? Que ele não estava bem, que alguma coisa com água, com sufocamento, com dor, eu ia ter. E realmente aconteceu, né? Então, os sonhos, eles trazem mensagens para a gente, se a gente analisar o sentimento que aquele sonho trouxe, as sensações que aquele sonho trouxe, né? Então, sonhar que está dirigindo, dependendo do sentimento, pode ser uma coisa boa, que tu está dirigindo, conduzindo a tua vida numa boa, né? As coisas que estão chegando estão fluindo bem, tu está tendo o entendimento de tudo que está passando e está tudo bem. Ou, dependendo do sentimento que trouxe, né? Aquilo teve conflito, não foi tão bom, né? Eu estou passando por uma fase, vamos dizer assim, que eu vou ter que lidar com determinadas situações que eu não gostaria, né? Vou ter que encarar coisas lá da infância, vamos dizer, para que eu consiga mudar umas situações que vieram à tona agora. Então, analisar como é que está a tua vida, ou a vida, né, da pessoa, a situação que ela está vivendo. É assim. Mas entendeu, Marlene? Entendi, sim, professora. Com o meu sonho, sonhei dirigindo uma reta, aquela brisa, sabe? Eu tão feliz. Foi um sonho muito. Que bom, então, uma coisa boa, né? Uma situação boa que tu está vivendo. Aí tu analisa, tu pensa, né? O que que eu comecei agora, o que que eu estou fazendo agora, e que, né? Que eu posso ficar tranquilo que eu estou no caminho certo. É isso aí, a análise que tu deve fazer. Ah, ok, então, professor, obrigado. Mais alguma coisa, Professora, Carolina? Não, não, é só isso mesmo, professora. boa noite, colegas, boa noite, Boa professora. noite. Boa Boa noite. noite. Em É, relação ao sonho, às vezes a gente comenta algo durante o dia e à noite, às vezes, a gente também sonha sobre algo que a gente comentou. Acontece muito isso também. muito. Acontece muito, né? Porque assim, tem situações que a gente vê, que a gente escuta, né? Que a gente até lê, né? Leu num livro, e aí, por algum motivo, aquilo tocou em ti, né? Como eu digo, o nosso inconsciente é um monte de coisinhas que a gente não sabe, né? Tem coisas que nos machucam, outras que não, tem coisas que a gente lida com facilidade, outras que não,
né? Então, assim, quando a gente vê alguma coisa ou escuta alguma coisa que tem um conflito, tem uma dificuldade, que bate fundo, né? Que nos toca realmente, né? A gente acaba tendo um determinado sentimento em relação àquilo, né? Diferente. Então, até diferente nas épocas da vida. Às vezes, um sonho, ele vem, sonhou com tal coisa, mas hoje eu sonhei com isso, mas eu acordei com uma angústia. Mas eu já tive sonhos assim que não tinha essa angústia. Então, por algum motivo, alguma coisa está vindo à tona. Ou tu viu alguma coisa que te tocou, te marcou, alguma coisa que tu, né, não gostou ou gostou, né? E aquilo fica gravado e aí vem através do sonho. É muito interessante a gente começar a fazer análise dos sonhos, porque como a gente descobre a maneira, assim, às vezes coisas que a gente está passando e não tem uma resposta, não tem um entendimento. E aí a gente busca, através dessa interpretação do sonho, serenar a mente depois e deixar que flua os pensamentos, porque assim como a fala também, né, o silêncio auxilia muito, a reflexão, né, auxilia muito. Então, tudo faz com que o que tem os sonhos, que é assim, os sonhos do inconsciente, dos medos, e tem sonhos das preocupações, das coisas que a gente gostou, das situações que nos tocaram, né? Isso aí. Alguma pergunta mais? Esse tema dos sonhos é muito lindo, né? Na Marlene, mas verdade, pode falar. na verdade, falar a respeito desses sonhos, como a senhora disse, ele é muito lindo, mas ele também é muito complexo, né? E tem muita coisa que envolve. Tem coisas boas, tem coisas ruins, né? Eu mesmo, eu tive umas duas crises de ansiedade. Na verdade, eu não sabia que era crise de ansiedade. E eu estava acordando sufocada, como se eu tivesse. Eu entrei, se eu não, acho que foi em tipo uma chuva assim, de poeira, e me sufocou. Isso eu sonhando. Quando eu acordei com o coração acelerado, respiração bem ofegante e as mãos bem trêmulas, assim, dormente também. Então, na verdade, eu não sabia que isso era uma crise de ansiedade, né? Aí eu, na verdade, eu sonhei duas vezes e acordei dessa forma. Tinha algo me sufocando, outra foi tipo uma nuvem de abelha, que também estava tentando me sufocar. E quando eu acordei também dessa mesma forma. Coração acelerado, as mãos dormentes, a respiração bem ofegante. Parecia que eu estava com falta de ar, mas eu não estava com falta de ar. Eu consegui perceber a diferença da falta de ar e da respiração bem ofegante. Então, eu primeiro sonhei e depois eu acordei dessa forma. Por isso que eu estou dizendo, às vezes as coisas boas, às vezes as coisas são ruins, e às Hum. vezes mostra algo para a gente também. E depois eu vim descobrir que isso foram crises de ansiedade. Graças a Deus só ocorreu isso duas vezes, por conta da pré-menopausa, né? Que infelizmente acontece. Isso. Também não tive mais, dessa forma. Mas primeiro foi os sonhos, e depois eu acordei assim. Na verdade, em meio ao sufocamento no sonho, ao desespero, eu acordei, entendeu? E como tem outras e outras coisas também, né, que fala muito, né, através de sonhos. Eu mesmo, das vezes que eu tive sonho com cobra, e que ela me picava, eu sempre sabia que alguém ia fazer alguma coisa, ia me decepcionar com alguma coisa ou com alguém.
Isso também é muito relativo. É, Mas quando eu sonhava com a cobra, mas quando eu sonhava com a cobra, ela lá e eu cá, não, sempre não tinha nada. Mas se ela me ficasse, era certo eu ver alguém fazendo alguma coisa, alguma decepção, alguma maldade, entendeu? Alguma falsidade, e aí sucessivamente. Por isso que eu estou dizendo que é bem complexo mesmo o sonho. é. Olha, eu gostei muito das tuas colocações, porque tem duas coisas interessantíssimas aí, ó. Tu viu aqui ó, no sonho da cobra, né? A interpretação nos livros dos sonhos geralmente é isto, né? Traição, é coisa assim. Mas tu viu que a nossa mente, né? Aquilo que a gente tem como verdade, né? Passa a ser uma verdade para a gente. Então, a análise dos sonhos, se, por exemplo, tu acredita que sonhar com cobra é traição, pode o teu inconsciente, né, até o consciente, te mostrar com antecedência, através do sonho, que tu está vivendo uma situação de traição. Por quê? Porque tu tem aquilo ali como verdade, que sonhar com cobra é traição, né? Vamos dizer, alguém vai aprontar alguma coisa. Então, aí, né, a resposta que vem do teu consciente e inconsciente é que tu tá passando por aquilo ali. E aí vem o sonho mostrando que, né, aquela situação tu tá vivendo. E quanto ao outro sonho, é exatamente semelhante ao que aconteceu comigo, né? É o nosso corpo quando não está bem, quando precisa de um olhar mais profundo, né? Também a gente sonha, pode sonhar, né? Na análise dos sonhos, que ele está mostrando, está vindo à tona que alguma coisa não está bem, que precisa também de um olhar mais profundo, né? A ansiedade, no teu caso, a ansiedade. E acordou com todos os sintomas. Aí, quando a gente vai fazer uma análise, né, uma pessoa de um analisando, que conta um sonho desse tipo, né, a gente junta todos os sintomas dele e já vê mais ou menos que pode ter sido uma crise de ansiedade. Aí vamos ver, né, qual é o motivo, qual é a origem, qual é o que está acontecendo, o que está passando, isso aí já ocorreu, né? Vamos se vendo, vamos situando aquilo ali para buscar esse entendimento, né, dele. É muito interessante isso. Duas situações, é bem complexo mesmo os sonhos, né? Às vezes bate, como essa da cobra, né, com o dos livros, mas nem sempre, né? Nem sempre. É, realmente, nem sempre, mas como eu disse, eu só via algo quando ela vinha e me picava, quando ela Sim, encostava. Mas quando eu pegava com cobra, não tinha nada, eu não via nada, eu não tinha nenhum tipo, entendeu? Mas quando ela hum, sentia que ela me picava, aí realmente alguma coisa acontecia. Eu liguei porque acho que foram 2 ou 3 vezes mais ou menos que eu tive um sonho mais ou menos assim, e depois eu percebi. E quando eu sonhava só com cobra, eu não via nada desse tipo. tem vários, né? Né, tem uma pessoa que também que se trata comigo, né? Toda vez que ela vê, ela sonha com determinada pessoa, e ela diz que vem o rosto da pessoa assim e fica bem de frente com o rosto dela. Ela enxerga nitidamente, assim, ela diz que chega a enxergar os poros da pessoa, os olhos, tudo assim. A pessoa morre. E ela diz que a vida toda dela foi assim, de ter esse tipo de sonho e ter acontecer realmente isso, né? Então, é um aviso também, sei lá, do inconsciente, né? Porque assim, nós estamos inseridos, né? Não estamos sozinhos. Se a gente vê o universo todo, né? Todos nós fazemos parte de tudo. Nós estamos no todo. Não podemos nos separar do todo, né? Porque nós somos o todo também. E é a partir do momento que a gente está inserido numa determinada, né,
Um determinado local, um determinado ambiente, tudo que acontece nesse ambiente, a gente recebe também, né? A gente é avisado, a gente é sensível para aquele ambiente, para as situações e para as coisas que acontecem naquele ambiente, né? Então não tem como separar. Então, como a gente está inserido no todo, isso aí pode acontecer, né? De que a situação que vai acontecer com alguém que a gente conhece, porque a gente está inserido, né? Tudo é energia e envolvido com, né, com determinadas pessoas, acontecer esse tipo de sonho, né? Então, como é complexa isso aí realmente, né? Dos sonhos. Mais alguma pergunta? Não, não, professora. Desde já, obrigada. Não? Então, está quase encerrando a nossa aulinha. Eu agradeço a presença de vocês. Estou sempre pronta para qualquer dúvida, alguma coisa, né? Algum debate, alguma. É só entrar em contato, né? Eu acho que eu já deixei meu número noutra vez. Então, agradeço a participação de vocês. E que continue nesse curso maravilhoso, que tem muito sucesso nesta profissão, nesta caminhada, muito também favorecendo o autoconhecimento, né? E buscando, em contrapartida, uma vida melhor, leve, uma vida com um olhar diferenciado, né? Que a psicanálise nos torna pessoas com um olhar diferenciado, né? Então, agradeço a vocês. Uma boa noite Boa e até a noite, próxima. professor. Bom final de semana. Boa noite, Obrigada. professora. Boa noite, colegas. Excelente final de semana a todos. Boa Boa noite. noite, boa noite, Igualmente. colega. Boa Final de noite. semana a todos. Uma boa noite.